desde segunda-feira, tem amanhã ainda isso. Então guarda um pouquinho da energia para amanhã. Não gasta tudo hoje não. Livro de Salmos 126, diz assim o texto: quando o Senhor trouxe os cativeiros que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Verso de número 5. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Você pode repetir o verso de número 5, contar de 1 até 3? 1, 2, 3. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Vamos ler o versículo de número 41, 42, 43, 44 e o 45. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Verso de número 41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Então subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. Alguém aí para dar glória a Deus? Antes de sentar, diga para esse irmão lindo que está do seu lado: se tem chuva, a colheita é garantida. Só pode sentar aqui e dar um glória bem alto. Vocês me ajudam? Queridos e amados irmãos, estamos diante de Deus e de sua palavra, gratos a Deus por essa rica oportunidade. Aleluia. Nós lemos 2 textos, o Salmo de número 126 e 1 Reis, capítulo de número 18. Apesar de mais de 300 anos de diferença entre os dois relatos históricos que acabamos de ler, existem entre os dois textos coisas semelhantes e em comum. Eu quero repetir isso porque é muito importante. Apesar da distância de 300 anos, ou um pouco mais, do Salmo 126, a 1 Reis, capítulo de número 18, onde nós lemos, existem semelhanças. E quais são essas semelhanças? A primeira semelhança é que em Salmo 126 e em Reis 18, estamos falando do mesmo povo. Não são povos diferentes. É o mesmo povo, o povo de Israel, o povo de Deus. Em Salmo 126, o povo em Salmo 126, os israelitas estão cantando, estão louvando, estão alegres. Outrora, em 1 Reis 18, o mesmo povo não está cantando mais, estão clamando,
estão suplicando. Em Salmo 126, eles cantam porque eles estão voltando para a sua terra. Em 1 Reis, capítulo 18, eles clamam porque estão na terra, na mesma terra, mas agora é a terra da idolatria, é a terra onde eles se desviaram dos caminhos do Senhor e tomaram outro rumo. Em Salmo 126, eles cantam porque eles lembram da terra fértil que Deus preparou para eles, terra que mana leite e mel. E no caminho, saindo do cativeiro babilônico, eles lembram dos anos felizes de colheita e fartura que eles tinham na terra que Deus preparou para eles. Em 1 Reis 18, eles clamam, eles suplicam, porque a mesma terra que Deus deu para eles agora é estéril, não produz mais, não tem colheita. Se não produz, se a terra está estéril, se não tem colheita, se não tem fartura, não tem com que se alegrar, não tem com que louvar, não tem com que adorar. Em Salmo 126, eles cantam porque o tempo de escassez estava se acabando. 70 anos de cativeiro babilônico está terminando. Agora eles estão voltando para a terra plantar, porque sabem que o tempo de colher está chegando, está próximo, está logo ali. Em 1 Reis 18, eles clamam porque já estão há mais de 3 anos e meio sem saber o que era ter uma boa colheita. Não sabe mais o que é colher, não sabe mais o que é fartura. E o querer de Deus é que o seu povo, os seus filhos, sempre vivam de colheita em colheita, de vitória em vitória, de bênção em bênção. Mas eu preciso lembrá-los que, olhando para os textos bíblicos, para o povo de Deus, e também olhando para os dias atuais, o tempo de colheita, o tempo de fartura, o tempo de bonança é um tempo perigoso, porque é justamente nesse tempo, o tempo de colheita, é onde o povo mais se afasta de Deus. Quanto mais vitória, mais o povo se afasta. Quanto mais providência, mais o povo se desvia. E no tempo da colheita que deixamos de orar, é no tempo da colheita que deixamos de buscar, como no tempo da escassez. É no tempo da colheita que deixamos de meditar na palavra, porque nas entrelinhas, orar para quê se eu já estou colhendo? Buscar para quê se eu já estou colhendo? Meditar para quê se eu já alcancei o que eu queria? Mas o nosso Deus, que é o responsável por alcançarmos boas colheitas, Ele também é o dono da semente que plantamos. Ele também é o dono da terra. Se Ele é o dono de tudo isso, é por isso que é Ele que permite o tempo da escassez, a fim de que venhamos aproximar a cada dia mais dele. Quer ver? Olhando para o povo de Deus, o povo de Israel, o povo viveu mais em tempos de escassez do que desfrutando de boas colheitas. Na maioria das vezes era por causa da desobediência. Na maioria das vezes era por causa da idolatria. Na maioria das vezes era por causa da apostasia. Na maioria das vezes era por causa da rebeldia. Ou seja, o comportamento do povo era o que gerava o resultado no ano seguinte. Vou dizer de novo isso aqui para você pegar. O comportamento do povo, o meu comportamento e o teu, diante de Deus, é aquilo que vai gerar o resultado da colheita no próximo ano. Era Deus dizendo: eu sou o dono da semente, eu sou o dono da terra, eu sou o dono de todas as janelas do céu que podem ser abertas a qualquer momento para te abençoar. Mas para isso tem que orar, para isso tem que vigiar, para isso tem que
me adorar. Para isso tem que se converter. E eu garanto a boa colheita que você precisa. Por isso que quando nós lemos a segunda carta de Paulo às Crônicas, capítulo número 7, versículo de número 14, Deus responde a Salomão e explica que se no futuro o povo pecasse e a nação sofresse com secas, pragas, epidemias e com formas de disciplina impedisse o povo de ter uma boa colheita, só teria um jeito de reverter essa situação. E qual é, Deus? Aí Deus brada no ouvido de Salomão: ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, eu, Senhor que sou dono da terra que tu pisa, eu, Senhor que sou dono da semente, eu, Senhor que sou dono da boa colheita, ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a terra doente que não produz mais. Por quê? Porque a terra que não produz mais, a fim de ter boas colheitas, eu vou entregar para você aquilo que você precisa no tempo oportuno. Um dos poucos períodos que o povo de Deus viveu boas colheitas foi no tempo do rei Uzias, porque ele trouxe para o povo duas coisas: prosperidade e segurança. O rei por nome de Uzias, porque o rei Uzias entendeu que o povo de Deus não podia viver na escassez. Se ele estava sentado no trono, era dele que vinha a autoridade, a palavra mais forte para que o povo viesse a colher. E ele teve uma estratégia. E qual foi a estratégia? Ao invés de buscar em outros reinos, o texto diz que ele era amigo da agricultura. Por que ele levou esse nome? Porque ele entendeu que a terra que manava leite e mel era uma terra próspera. Sendo assim, nos vales, nas campinas, nos desertos, onde tinha um quadradinho de terra, ele dava autoridade e mandava o povo plantar. Planta que nós vamos colher, planta que vai haver fartura, planta porque Deus é conosco. Onde ele chegava, o povo prosperava. Talvez, muitas das vezes, quando ele ia ordenar o povo a plantar, alguém poderia até dizer: não adianta plantar aqui. Por quê? Porque aqui nessa região não chove. Talvez ele responderia: mas Deus é o dono da nuvem. Talvez alguém dizia: aqui não adianta plantar, jogar semente, porque não vai germinar. Talvez ele dizia: planta, porque a semente foi Deus que deu. Talvez alguém dizia: não adianta plantar nessa terra, porque ela é seca, estéril e não produz nada. E talvez ele respondesse: planta, porque o Deus que nos trouxe a essa terra, ele disse que aqui é a terra que manda leite e mel. E o texto diz que aonde ele plantava, brotava. Aonde ele colocava a mão, o povo prosperava. E o texto diz que Deus era com ele. E Deus era com ele. Se você estiver na terra mais seca que existe, pode plantar. Se Deus é contigo, você vai voltar alegre, louvando, cantando, recolhendo os seus molhos de boa colheita. Mas o povo de Deus nem sempre foi assim. Uzias não foi o único rei de Israel. O rei de Israel, o reino do norte, para ser mais específico, teve 19 reis. E todos os reis fizeram mal aos olhos do Senhor. E alguns deles se destacam na história por não terem anos de boas colheitas em seu reinado. E um deles foi o penúltimo rei que mais se destaca. Quem? O rei Omri, pai de Acabe. Omri, no capítulo de número 16, o texto diz: e fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos os reis que foram antes dele. Se o rei é ruim, não conduz o povo bem, o povo não prospera. Depois que Omri reinou, veio quem? Acabe, filho de Omri. E Acabe, filho de Omri, conseguiu ser pior do que todos os reis juntos. O reinado de Acabe foi o reinado mais
mais escasso para o povo de Deus. Por quê? Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 33, diz que Acabe, tudo que ele fazia era para irritar ao Senhor. Tudo que ele fazia era para irritar ao Senhor. E teve um dia que ele olhou e ele percebeu que todos os reis que passaram pelo reinado de Israel, o reino do norte, casaram-se com uma mulher que era do seu próprio reinado. Ele olhou e disse: eu vou irritar mais um pouquinho a Deus. Eu vou casar-se com uma mulher que não é hebreia. Se não é hebreia, não conhece Abraão, nem Isaac e Jacó. Se não é hebreia, não conhece os mandamentos de Deus. Se não é hebreia, não sabe que essa terra é produtiva. Se não é hebreia, não está nem aí para a palavra de Deus. E ele vai para outro reino buscar uma moça, quem? Jezabel, a pior mulher da Bíblia. Tudo para quê? Para irritar ao Senhor. E ele casa-se com Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi filha do rei Etibaal, rei de Sidom, terra da idolatria. Quem era Jezabel? Princesa dos Sidônios. Quem era Jezabel? Sacerdotisa de Baal e de Aserá. Eu preciso dizer isso aqui para você entender a história. E quem era Baal? Baal era um deus dos cananeus, uma divindade idólatra, um deus pagão que para eles era responsável pela fertilidade, pela chuva e consequentemente pela colheita. Quem era Aserá? Uma deusa pagã, mãe dos deuses cananeus, e simbolizava a deusa do amor e da prostituição. Até aí está mais ou menos. O problema é que quando Acabe casa com Jezabel, ela não veio para o reino de Deus, para a terra de Deus sozinha. Ela trouxe consigo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Agora, essa mesma terra, a terra que o povo está louvando no Salmo 126, porque está chegando nela, agora essa terra fértil, produtiva, agora essa terra não era mais de Deus. Agora essa terra é dominada por uma legião de demônio que veio junto com Jezabel. Quando Jezabel chega em Israel, ela vê que a terra era muito fértil, que a terra era próspera, que a terra era abençoada. E ela olhou e disse: tem muita prosperidade aqui para o Deus de Israel. Está na hora de toda essa fortuna aqui ser para a glória de Baal. E o que ela medita em seu coração? Eu vou implantar a idolatria em Israel. E para isso ela fez algumas coisas. Primeiro ela mandou quebrar, destruir todos os altares que eram para adoração a Deus. Segundo, ela manda perseguir e matar todos os profetas. Se não tem altar, não tem sacrifício. Se não tem altar, não tem lenha. Se não tem altar, não tem fogo. Se não tem fogo, não tem fumaça. Se não tem fumaça, Deus não responde o povo. Manda matar todos os profetas de Deus, porque a terra sem profecia, a terra se corrompe, o povo se destrói, o povo se desvia, e com isso o povo vai ficar fragilizado. Ela olhou para a terra de Deus e viu que no reino do norte não tinha templo para adorar a Deus, só tinha altares. O templo de Salomão ficava no reino do sul, no lado de Jerusalém. E o que ela faz? Ela edificou na terra do Senhor um templo de adoração a Baal na terra de Deus. Agora a terra não é mais do Senhor, a terra é de Baal. A terra é próspera, mas é de Baal. E o povo se corrompeu. O povo se corrompendo, a glória não era mais de Deus. A glória agora era de Baal. O povo virou idólatra. Quando a chuva caía, o povo, glória a Baal. Quando aumentava o gado, o povo, glória a Baal. Quando tinha uma boa colheita, o povo, glória a Baal. Quando a fartura aumentava, o povo, glória a Baal. E o
está olhando de longe. O povo está se afastando e Deus está olhando de longe. Deus está doidinho para abençoar alguém em Israel. E o povo dando a glória para quem não é devido. O povo está destruindo altares como fosse um mero objeto. E Deus está dos céus olhando e dizendo: vai chegar a hora do meu povo voltar a colher aquilo que eu tenho para eles. Vai chegar a hora que eu vou abrir todas as janelas do céu e derramar as minhas bênçãos. Mas para isso Deus precisa achar um maluco no meio da multidão. Deixa eu ver se aqui no final rocha.